Bom, gente, no vídeo de hoje eu queria conversar um pouco sobre a minha relação com o estudo. Essa ideia de vídeo surgiu com algumas perguntas lá do pessoal do Instagram, observando, né, a rotina, os vídeos e se questionando, né, Heitor, como que você dá conta de estudar tantas áreas? Como que você dá conta de estudar, ler tanto? Porque às vezes é até fácil fazer isso por alguns dias, mas sustentar isso por um longo tempo parece ser insustentável. E no vídeo de hoje, na verdade, eu queria trazer um pouco para a realidade esse tipo de pensamento e também falar um pouco da minha história, sobre como que eu cheguei aqui, né? Porque que isso daqui hoje existe aqui nesse quarto, mas antes não era assim. Eu, assim, sinto muito, mas eu não quero dar dicas de como estudar bem, como memorizar todos os livros. Eu não sei o quão importante é isso no fundo. Sabe por quê? A experiência do conhecimento, ela é tão individual que eu colocar tudo aquilo que eu já vivi, já passei, o Heitor, enquanto a sua história com relação a tudo isso, eu acho que ela é tão pouco diante dessa realidade dessa pessoa que está me assistindo, que pode ter tantas dificuldades que só ela vai saber, e eu não posso ficar colocando esse padrão que vai dar certo, porque só você vai saber a sua realidade. Só que hoje eu queria trazer um pouco dessa minha história para tentar esmiuçar e, na verdade, trazer um pouco de gosto para aquilo que a gente tem esquecido, que é estudar, que é, assim, estar diante do mundo e não ter medo de conhecê-lo. Eu não vou falar que eu fui uma pessoa, assim, reveladora, né, que saiu da água para o vinho, que eu nunca gostei de estudar, porque na verdade eu não fui assim. Eu era uma pessoa que tinha uma relação boa com os estudos, né, eu nunca fui aquele aluno de recuperação, só que eu também nunca fui de estudar. Eu sempre era aquele aluno que conversava com todo mundo, né? Minha mãe sempre escutava nas reuniões: o seu filho é um ótimo aluno, mas ele conversa... Nossa, ele não para de conversar. Eu precisava estudar quando a prova chegava. E isso foi caminhando até a gente chegar na pandemia, que aí eu comecei a pensar em vestibular, e ali eu me deparei com uma realidade que, na verdade, ela começou a ser suscitada com a política que estava acontecendo no Brasil. Eu comecei a perceber, né, que estava aquele conflito entre esquerda e direita, e eu não sabia o que estava acontecendo, né? Por que as pessoas estavam brigando tanto, por que as famílias estavam se separando tanto, e por que essas discussões políticas envolviam tanto conflito, né? E eu ficava tão perdido em tudo aquilo. Então eu falei assim, cara, eu queria começar a entender melhor sobre isso, aonde que eu começo? E aí eu comecei assistindo alguns debates, e nos debates as pessoas falavam coisas que eu ficava, assim, sem entender o que era algum conceito, algum filósofo, que começou a surgir esse Heitor que começou a se despertar, né? Por onde eu começo? E não tem um começo. Eu só comecei a explorar tudo. Então eu fui para política, para filosofia, para sociologia, para todas as áreas do conhecimento, sem assim uma ordem específica do tipo, vou começar pela filosofia, então vou iniciar pelos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles e ir caminhando até o mundo contemporâneo. Um exemplo, né, falava sobre PIB no debate. Então, o que é o PIB, o que isso implica na economia e o que isso revela, o que isso traz por trás. E muitas vezes uma coisa se debruçava sobre a outra. Então eu ia em PIB, daqui a pouco eu estava em geopolítica eu já estava entendendo sobre cultura, e cultura da onde que surge, e aí vai para sociologia, para filosofia. E aí eu comecei a querer estudar tudo. Já surge um ponto que você não vai dar conta de tudo. O Heitor aqui, ele achou que ia dar conta de tudo e começou a estudar desesperadamente como se o mundo fosse acabar. Talvez isso fosse uma realidade porque a gente estava numa pandemia e vira e mexe, parecia mesmo que tudo ia se acabar por um instante, né? Então eu comecei a agir meio desesperadamente com aquele tempo que eu tinha perdido e queria estudar tudo, saber sobre tudo. Só que aí eu fui subindo o pico e isso foi dando um cansaço muito grande. Foi aí que eu comecei a deixar de lado, não querer mais estudar. Isso daqui não é uma corrida. Você não está correndo contra ninguém. Isso é só você com você mesmo.
Ao mesmo tempo que eu queria deixar de lado, eu queria voltar para aquilo, mas com uma cabeça um pouco mais equilibrada. E foi aí onde que eu consegui, voltando de pouco em pouco, e estudando um pouco de cada área, e misturando isso com as atualidades que estavam acontecendo naquele momento, porque parecia que cada dia era uma informação diferente, uma novidade que tinha que ser estudada. Tem até aquele efeito do conhecimento, que a pessoa que não conhece parece que sabe tudo, e a pessoa que sabe alguma coisa entende a realidade do quanto que ela não sabe. E foi aí onde que eu me deparei, porque eu vi assim, o quanto que eu não sabia de nada. E aqui é o ponto, é um ponto extremamente importante. Você não tem que se frustrar de não saber nada. Você, na verdade, só precisa ser sincero com você nessa questão de eu não sei nada. E tá tudo bem, sabe? É uma realidade tua, é uma individualidade tua. Só que enquanto você não conseguir enfrentar isso, enfrentar essa realidade e pôr os pingos nos is, você não vai conseguir se movimentar, porque você não entende nem para onde você tá indo. A pandemia passou, eu saí do colégio, e lá na faculdade era outra realidade, né? Porque já não eram mais matérias tão prontas. Os professores, eles já não traziam mais aquela coisa de ensino médio de eu preciso aplicar isso em dado tempo e você vai sair daqui com esse conhecimento padronizado. Dentro da faculdade, o aluno faz o seu estudo. Nada ali era pronto. Isso é interessante porque começou a existir esse heitor extremamente curioso. A curiosidade é um ponto que vai te ajudar muito nisso. Você não pode parar de ser curioso, de tentar entender o porquê aquilo existe, como aquilo existe, para que aquilo existe e aonde isso me leva. Comecei com as aulas de análise do comportamento, epistemologia da psicologia, e ali eu queria me debruçar sobre tudo também, né? O que a análise do comportamento para onde ela caminha, o que ela estuda, como ela estuda, quem são os autores. E aí, galera, de novo, esse é o ponto. Eu não sabia nada, aquilo era um conhecimento extremamente novo, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Não tive esse medo de não saber nada. Eu comecei a estudar tudo, né? Então eu pegava análise do comportamento, eu pegava competências sociais, eu pegava psicanálise, eu pegava estudos de epistemologia, e você não vai saber nada, porque aquilo é uma realidade nova. Só que aí você fala assim, nossa, mas você não tá ajudando em nada, porque de alguma maneira eu também vou continuar perdido. E não, gente. A partir do momento em que você vai conhecendo as realidades que existem, as coisas, elas vão fazendo mais sentido do que aquilo que desperta o seu interesse. E isso se transforma num foco. Então, por exemplo, eu gosto muito de neurociências. Só que dentro da neurociências, que é um campo gigantesco, eu vou conseguir estudar tudo aquilo que a neurociência explora? Não. Eu vou focar naquilo que eu gosto, né, como interesse, e aquilo que eu não gosto, eu não preciso não estudar, mas eu também não preciso entender com a mesma intensidade daquilo que eu gosto, e tá tudo bem. Isso é um ponto de autodescoberta e da individualidade que o estudo também vai te trazer. Essa realidade de não saber nada, ela é bem amarga, na verdade, né? Porque é uma frustração consigo mesmo, de parecer que você precisa saber algo. E isso, eu lembro que acontecia quando eu vi os professores, alguns, né? E eu falava assim, cara, essa pessoa, ela é muito inteligente. Tipo, eu nunca vou conseguir chegar no lugar dela. Como que eu vou conseguir fazer uma análise tão bem feita, assim? E, tipo, eu era um aluno do primeiro período. O professor já estava no mestrado, já estava no doutorado. E aí eu queria colocar essa exigência dentro de um aluno que acabou de chegar na faculdade. O amadurecimento vai te trazendo esse equilíbrio que lá atrás eu precisei na pandemia e de novo eu apliquei dentro da faculdade. Isso, né, começou a surtir efeito, porque dentre os meus colegas, né, as pessoas que eu convivia, elas sempre posicionavam, né? Nossa, Heitor, como que você sabe sobre tal coisa? A curiosidade vai te alimentar e vai te trazer questionamentos e vai te trazer novos caminhos dentro do estudo. Então, eu nunca me limitei ao ponto de eu não gosto de tal coisa, eu não vou estudar aquilo, eu não vou conhecer aquilo, nem que seja um mínimo, sabe? E agora vai chegando um ponto do vídeo que eu preciso ser um pouco mais expressivo diante daquilo que eu quero mostrar com esse vídeo. De que
Parece que esse Heitor que faz muitas coisas, que está estudando muitos assuntos, que vira e mexe, corre, pinta, faz argila, faz crochê, enfim, parece que é um Heitor que é muito bom. Só que, gente, essa não é a realidade. A realidade é um Heitor que, na verdade, não tem medo de ser ruim naquilo que faz. E esse Heitor, ele passou a existir a partir do ponto que o Heitor foi ruim em tudo aquilo que ele fazia. E, às vezes, a gente parece que precisa ser o melhor em tudo que a gente faz. Então, eu vou correr, eu preciso correr no melhor tempo, na maior distância, e eu acabei de começar a corrida. Assim como eu era o aluno do primeiro período que já queria ter o conhecimento do professor do doutorado. No entanto, gente, uma coisa que você vai aprendendo com o tempo é que, na verdade, você só precisa ser suficiente naquilo que você faz. E nem tudo você precisa ser bom. Apenas seja, sabe? Você não precisa ser bom na argila, você não precisa ser bom na corrida, você não precisa ser o melhor em todos os campos do estudo. Você só precisa não ter medo de enfrentar a frustração de não estar sendo nada. Quando as pessoas, param e perguntam como que você dá conta, de estudar tantas coisas, eu acho que a coisa que eu mais gosto de perguntar é o porquê que você quer estudar. Por que você quer fazer isso? Esse porquê, ele vai sustentar quando você estiver cansado, quando você estiver desmotivado, quando as coisas estiverem demais. E esse porquê vai sempre te movimentar de volta para esse lugar de início que você teve lá atrás. Se você tem esse porquê muito bem estabelecido, e o meu porquê é porque eu não quero ser uma pessoa que apenas se encaixa. A gente vive muito uma realidade, cresce escutando muito uma realidade em que eu preciso estudar para ser alguma coisa naquilo que eu exerço enquanto profissão. Então a gente separa as matérias em exatas, humanas, biológicas, e eu vou me enquadrar dentro de uma área para que eu consiga estar dentro de uma profissão no futuro dentro daquela área. E, gente, vocês acham mesmo que o mundo ele é separado em áreas? Entende que as coisas elas não precisam estar delimitadas dentro desse quadrado de aqui existe exatas, aqui existe humanas, aqui existe biológicas, aqui eu gosto, aqui eu não gosto. Então, parar de encaixar esse mundo, essa realidade que nos cerca dentro dessas caixinhas, que nos limita, a encontrar o conhecimento por, às vezes, uma aversão que eu tenha. Aí, eu gosto muito de lembrar que as pessoas, os filósofos lá atrás, ou até mesmo Da Vinci, que é um expoente disso que eu quero mostrar, nunca se limitaram a ser apenas uma coisa. Então eu vou ser um arquiteto, eu vou ser um matemático, eu vou ser um filósofo, eu vou ser um romancista. Eles apenas eram, sabe? O mundo estava diante deles e eles não tinham medo de encarar essa realidade. Eu não tinha que ser apenas uma profissão. E hoje a gente tem se tornado isso, Eu estudo para ser uma profissão, para ser alguma coisa e para isso implicar na minha existência. Só que as coisas não são assim. O mundo e essa realidade está diante da gente e a gente não tem que ter medo de explorar toda essa realidade por conta, às vezes, de uma caixinha que eu me coloquei. É tão frustrante abrir ela e expor essa realidade daquilo que eu não sei, que eu deixo fechado e finjo que ela não existe. Quando eu falo que o meu porquê ele é para não me encaixar, é exatamente para isso, para que eu não seja apenas uma existência que está vinculada a uma coisa de trabalho. Existem pessoas que nasceram para se encaixar e outras para transbordar. E aí eu preciso saber de você. Quem é você? Você é a pessoa que se encaixa ou que transborda?